Olá, investidores! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o resultado da Renner. A loja Renner reportou na data de ontem, foi segunda-feira, dia 31, após o fechamento do mercado, seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Tá? Então vamos discutir aqui os principais pontos do resultado da Renner. A ação da Renner está subindo mais de 5% aqui enquanto a gente grava o vídeo. E vamos entender um pouquinho, né, como esse resultado de uma empresa que teve tanto impacto nas suas lojas físicas com a pandemia, por que a ação dela está subindo mesmo assim, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, queria para você se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, vamos lá, pessoal. Acho que o principal motivo aqui que o resultado da Renner foi tão impactado, então a gente tinha a receita líquida da empresa, caiu 73,3%, a receita líquida de mercadorias dela, tá? Então, a Renner ela também tem receita de intermediação financeira da sua financeira, mas a receita líquida de mercadorias, com esse gráfico que eu estou subindo para vocês aqui, vocês conseguem enxergar, caiu em relação ao segundo trimestre do ano passado, 73,3%. Tá? E isso é principalmente porque ela, das mais de 590 lojas que a empresa tem, 560 delas são em shoppings. Tá? Então, e ficaram a maioria delas todas fechadas durante o segundo trimestre de 2020. Então, no trimestre a empresa começou com todas as lojas fechadas, então 100% das lojas fechadas, como vocês podem observar a partir do gráfico do lado direito, né? Então, a gente colocou ali no lado esquerdo temos a receita líquida, do lado direito temos a média das lojas que ficaram abertas no período. Isso aqui é no final do período e a empresa ela ficou com tudo fechado até dia 24 de abril. Então começou o trimestre com nenhuma loja aberta e no final de abril ela já tinha aberto 10% das suas lojas. Então dia 24 de abril fez a abertura, então ali praticamente uns 6, 7 dias que a empresa manteve, conseguiu abrir algumas lojas e terminou com apenas 10%. Né? Então, quando a gente olha para essa queda de 73,3%, o principal fator que explica é a quantidade de lojas que ficaram fechadas no período. Tá? Quando a gente vê isso, a gente olha também para o Same Store Sales, né? Então a venda das mesmas lojas, que por consequência caiu 74% no período. Tá? Que vale um comentário, o Same Store Sales da Renner ainda muito impactado, também quando você compara com a Magazine Luiza apresentou um Same Store Sales de 50%, tá? Uma queda na base anual aí de 51%, perdão. Então, conseguindo entregar um Same Store Sales melhor do que a Renner, mas são produtos com características totalmente diferentes, né? Então, Magazine Luiza, o pessoal está ficando mais em casa, as poucas lojas que a Magazine conseguiu deixar abertas tinha mais demanda, porque as pessoas comprando eletrodomésticos, coisas para suas casas, enquanto neste momento a compra de roupas, né, de artigos de vestuário, de certa maneira, um tanto quanto supérfluo, as pessoas podem ter postergado essas compras também. Tá? Então, o que vale notar aqui mais sobre esse gráfico, que é interessante, é que a partir de julho, a empresa começou a apresentar 70% das suas lojas abertas, né, e atingindo em agosto 100% das lojas físicas dela aberta. Tá? Então, hoje, a Renner já está com 100% das suas lojas abertas novamente, estão seguindo os protocolos, a diretoria, né, eles ressaltaram isso no release de resultados, estão seguindo todas as normas dos governos, né, então os protocolos de reabertura, mas já estão conseguindo operar 100%. E eles destacaram outro dado importante, que as vendas do terceiro TRI de 2020 já estão no mesmo nível no terceiro TRI de 2019. Né? Então, isso por si só é um dado encorajador. Tá bom? Então, agora vale destacar, outros pontos que eu gostaria de destacar aqui é olhar um pouquinho para a margem bruta da empresa. Então, colocar uma tabela aqui, na verdade, para vocês, que é um resumo dos destaques operacionais que a empresa abre para a gente. Né? Então, quando a gente olha para a margem bruta da Renner, ela caiu, a gente teve essa queda de 11,6 pontos percentuais na margem bruta. Eles colocam aqui como principal explicação a antecipação de remarcações para ajuste de estoques, mas no texto eles destacam que a explicação para isso, na verdade, é que eles criaram mais promoções, então fizeram essa remarcação de preços, na verdade, o que é, né? Eles criaram um ambiente promocional, fizeram promoções para evitar o nível alto de estoque nas suas lojas, tá? Então, e com isso, como consequência ali, a gente teve uma queda no resultado lá no bottom line da empresa. Então, a gente olhando o EBITDA ajustado do varejo da Renner, ele chegou a 455 milhões de reais, mas a empresa ela anunciou um ganho de um benefício fiscal não recorrente aí nesse trimestre, que se a gente excluísse esse efeito não recorrente, na verdade o EBITDA teria sido negativo em 280 milhões de reais. Tá? Mesma coisa que a gente pode olhar para o lucro,
que ela teve um prejuízo de 228 milhões de reais, revertendo o lucro líquido de 230 milhões de reais que ela tinha apresentado no segundo TRI de 2019. Então, todos esses números aqui, desconsiderando os efeitos do benefício fiscal não recorrente que a empresa obteve. Tá? Então, um destaque positivo do resultado, na verdade, foi um bom controle de despesas. Então, eu estou colocando de novo para vocês aqui também outra tabela do release da empresa. E aqui é interessante a gente notar que a gente olha para as despesas operacionais totais, aqui a gente vê uma queda, então a queda de 37,9%, e as pessoas podem olhar para esse número por si só e achar ele positivo. Na realidade, quando eu olho para esse número, eu não acho ele tão positivo, ele não me diz muita coisa. O que é importante a gente olhar é as despesas gerais e administrativas, principalmente, porque elas que demonstram para a gente em maior profundidade a capacidade da empresa de controle de custos. Né? Então, esse número realmente mostrou, a empresa conseguiu aí gastar 32 milhões de reais a menos do que ela gastou no segundo trimestre do ano passado. Então, as despesas com vendas envolvem aqui, né, comissão para vendedor, tem esforço de marketing, muitos outros custos às vezes são alocados ali dentro. A empresa não conseguiu realizar um controle de custos tão contundente ali dentro, mas mesmo assim também apresentou uma redução razoável nesses custos. Então, a gente dá para ver nos resultados, nos números da Renner, que o esforço de redução de custos que ela fez para controlar realmente está refletido nos números aqui. Tá? E aqui embaixo a gente pode ver também em outros resultados operacionais, onde ela lança a recuperação dos créditos fiscais. Tá? Então aqui, novamente, esse aqui é o dito não recorrente, evento não recorrente que ocorreu no trimestre, não é fruto da operação da empresa. Tá? E então, bom, assim, acho que a grande pergunta que fica com esse resultado é por que a ação da Renner está subindo agora mais de 5%, se ela entregou uma queda de 73% na receita, se ela entregou um baita de um prejuízo, né, se apresentou um lucro, mas só teve um efeito não recorrente, então por que as ações da Renner estão subindo? Tá? Então, acho que o principal motivo para isso, também vou subir outro gráficozinho para vocês aqui, é a função das vendas digitais. Tá? Então, o e-commerce da empresa cresceu 122% no trimestre, na comparação anual, e quando a gente olha a comparação de julho e agosto, a empresa mais que triplicou o seu e-commerce em relação ao ano anterior, né? Então acelerou ali entrando para o terceiro TRI de 2020. Tá? Então aí o que eles destacaram aqui é que nesse trimestre, né, foi muito interessante notar, quando a gente olha para os dados, a empresa ela falou para a gente que as vendas digitais dela chegaram a bater nesse TRI 36% das vendas totais. E ela não abre esse número quebradinho no release dela, só que ela colocou no texto, então a gente consegue saber quanto foi. E ela, sabendo o crescimento em relação ao ano passado, a gente vê que saiu de 4% praticamente no segundo TRI de 19 para 36% nesse trimestre, com um crescimento bastante considerável. Tá? E aqui eles implementaram uma série de medidas, vale notar aqui, por exemplo, novas formas de vendas, como a venda via WhatsApp, novas formas de entrega, então eles fizeram em algumas lojas drive-thru para as pessoas retirarem os produtos, além do ship from store, né? Que você pedir no e-commerce e a entrega ser feita a partir da loja. Então, além de novas modalidades de venda, novas modalidades de entrega, né? E com isso, então, impulsionando bastante esses canais de venda digital deles. Aqui outros dados interessantes, o número de novos clientes subiu 251% no segundo trimestre de 2020, tá? Sendo que só em julho esse número saltou 337% em relação ao ano anterior. Então, além disso, clientes ativos também mais do que dobraram em julho versus dezembro. Então, o que a empresa ela mostrou para a gente, o que animou o mercado, ela mostrou uma série de iniciativas para aumentar suas vendas via o canal digital que estão se mostrando bem-sucedidas. E isso é muito importante, olhando daqui para frente, né, como as vendas digitais são, vamos dizer assim, né, você passa a ter o seu estoque online, você não depende mais tanto das lojas físicas que representam uma estrutura de custo fixo para realizar as vendas. Então isso é uma coisa que o mercado como um todo olha com bons olhos e com certeza é um dos principais fatores que eles estão de olho hoje e que fizeram a maioria dos investidores aí estarem comprando mais papéis da Renner hoje após o resultado. Então, a última coisa que vale a pena aqui olhar é um pouquinho sobre a situação financeira, a posição de endividamento líquido da Renner. Tá? Então, como a gente pode ver aqui, o endividamento líquido dela saiu de 860 milhões de reais no final em junho de 2019
Então, a gente nesse período de junho de 2019 para junho de 2020, a empresa ela se endividou, tá? Então, mas mesmo nesse trimestre sendo afetada pela pandemia, a relação de dívida líquida por EBITDA continua num patamar bastante confortável, então é a 0,6 vezes de dívida líquida por EBITDA. Então, a Renner é uma empresa bastante confortável em termos de estrutura de capital, tá? E daqui para frente, então, como ela já falou, já retomou o patamar de vendas do ano passado e deve voltar agora a executar a sua estratégia de expansão de lojas, né? E agora também com esse foco no digital, que ela já mostrou o resultado dessas iniciativas, deve ser uma coisa que os investidores também devem continuar de olho. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários abaixo. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos.